Salve, galera! Tudo bem? Como vocês estão passando? O Te Ensina e eu, Luiz Carlos, estamos mais uma vez aqui para discutirmos as questões da prova Enem do ano de 2020, Caderno Azul, primeiro dia da área do componente curricular de língua portuguesa. Conforme vimos e já sabemos, né, todas as questões de língua portuguesa demandam alguns pontos importantes a serem pensados. Primeiro, elas se situam sempre tendo um texto como base. Segundo, é fundamental para a prova do Enem nós realizarmos leitura. E essas leituras demandam determinadas habilidades, como, por exemplo, levantar inferências, localizar informações que estão explícitas no texto, identificar pressupostos, observar implícitos, fazer associações, correlações e comparações. Além disso, é muito importante na prova do Enem usarmos os nossos conhecimentos de mundo, nosso repertório de mundo, nosso repertório sociocultural, para realizarmos cada questão. Também torna-se importante ativarmos o nosso conhecimento linguístico. Seja aquele conhecimento linguístico que nós carregamos com a gente ao longo da vida, ou aquele conhecimento linguístico que nós aprendemos no ambiente escolar, dentro da escola. É exatamente com essa finalidade que nós estamos aqui para proporcionar para vocês boas análises de algumas questões da prova Enem. Vamos à questão número 10. Vejam com a gente. O ouro do século XXI. Toda vez que formos realizar a leitura de um texto, não se esqueçam, sempre devemos levar em conta o objetivo comunicativo, né? Ou seja, com que intenção o texto foi produzido? Para que ele foi construído? E aí, gente, antes de tudo e qualquer coisa, vamos lá na fonte ou referência. Observem que o texto foi escrito por Silveira e foi retirado do seguinte suporte: revistaplaneta.com.br. Então foi tirado de um site. A gente já imagina que esse site é um site muito específico. Revista Planeta vai ser um site, então a gente levanta a inferência, que é um site, uma revista online, que traz informações sobre meio ambiente, sobre o planeta, sobre biologia, sobre química, física, comportamento humano e etc. São inferências. E aí a gente vai relacionar, então, a fonte ou referência com o conteúdo do texto e identificar o objetivo comunicativo. Então vamos lá. O ouro do século XXI. Sério, gadolínio, lutécio, promécio e érbio. Estumário, térbio e disprósio. Ólmio, túlio e térbio. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol, que ainda teria no banco de reservas latânio, neodímio, praseodímio, európio, escândio e ítrio. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora, volta a pensar em retomar sua exploração. Pronto, lemos o texto. Poxa, quando eu pego o texto e observo o objetivo do texto, a gente logo identifica que também é um texto informativo. Esse texto informativo trata um pouco da química, dos elementos químicos, né, que estão nos metais, que inclusive temos aqui no Brasil. Este texto, então, tem um caráter informativo. E precisamos sempre colocar em funcionamento as nossas habilidades sobre linguagem. Então, eu sei que o texto tem um objetivo comunicativo que é muito específico e é um objetivo comunicativo de informar.
O texto foi publicado em um site, né, que traz esse objetivo de informar. O texto traz palavras desconhecidas para o leitor, mas que são explicadas pelo autor do texto, né, principalmente quando ele se refere a esses 17 metais. Então, descobrimos que palavras são essas e o que elas significam. Esses metais são denominados, né, de ouro do século XXI, de elementos do futuro ou de vitaminas da indústria. E por quê? Porque eles fazem parte da produção de materiais que no século XXI têm grande relevância e grande importância, como telas de computadores, tablets e celulares que usamos demais, né? Os motores de carros elétricos que estão cada vez avançando em sua produção, construção e tecnologia, baterias de turbinas eólicas, como nós temos no Brasil, para gerar energia elétrica. Né? Energia elétrica não, energia eólica. Então, temos referências importantes e conhecimentos a serem abstraídos do texto. A partir disso, então, vamos para aquilo que a questão propõe. E temos no enunciado a seguinte proposta. As aspas sinalizam expressões metafóricas. Então, aspas. Onde no texto estão sendo indicadas as aspas? Nós vamos ver que as aspas estão exatamente aqui, ó. Ouro do século XXI, elementos do futuro. Então, os metais acima sinalizados, né, enumerados e nomeados, são renomeados por meio dessas expressões. E vitaminas da indústria. Por que essas expressões são metafóricas? Elas são metafóricas porque elas não correspondem ao nome, né, desses metais. Então, o nome desses metais, lutécio, ébrio, itérbio, escândio, são substituídos por essas expressões metafóricas, né? Metafóricas é uma espécie de comparação. Então, ouro do século XXI são os 17 metais. Elementos do futuro são esses 17 metais. Vitaminas da indústria são esses 17 metais. Então, eles são ouro? Não são ouro. Eles são elementos do futuro? Não, eles já estão usados no presente. E são vitaminas da indústria? São vitaminas mesmo no sentido latente da palavra? Não. Então, essas expressões são utilizadas no sentido conotativo, né? E não no sentido denotativo da palavra. Conotativo significa sentido figurado, por isso expressões metafóricas. Então, as aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente. Né? Essas expressões foram empregadas intencionalmente pelo autor do texto para. Então, com que intenção essas expressões que estão entre aspas foram utilizadas? Para imprimir um tom irônico à reportagem, a gente tem ali, o objetivo do autor é promover ironia, promover sarcasmo. Ele tem esse objetivo, e aí a gente descobre que não é para, né, dar um tom irônico. Não, o texto ele tem um objetivo informativo. Incorporar citações de especialistas à reportagem. Observem que as aspas têm essa função, né, de um dos papéis das aspas é sinalizar o discurso direto de alguém, quando alguém fala alguma coisa, ou então sinalizar que aquele fragmento de texto que está ali foi retirado de um outro texto. As aspas nesse fragmento, por meio dessas expressões, elas fazem referência à citação de algum especialista sobre o tema metais? Também não, nós não temos essa referência no texto, ela não é identificada no texto. Atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem. Então, o autor quer dar destaque a esses metais, sinalizar para nós, leitores, o quanto esses metais são importantes? Provavelmente. Mas eu não tenho certeza. Né? Então, vamos para a letra D? Esclarecer termos científicos empregados na reportagem. Essas expressões metafóricas, elas esclarecem termos científicos? Elas explicam esses termos, essas palavras, né, que representam esses 17 metais? A aspa, ela tem essa função de esclarecer os termos científicos? Ela não explica. Marcar a apropriação. O que é apropriação? Você se apropriou do termo, você domina o termo de outra ciência pela reportagem.
Então a reportagem ela se apropriou desse termo e as aspas são indicativas disso? Também não. Observem, na verdade, que a função das aspas é exatamente atribuir um valor a essas expressões, né, aos metais, por meio dessas expressões. Olhem o valor identificado nas expressões que estão entre aspas. Ouro, um metal extremamente precioso. Elementos do futuro. Futuro é aquilo que a gente espera com ânsia, que a gente sempre sinaliza que o futuro vai ser sempre melhor. Então, olha o aspecto positivo. Vitaminas. Vitamina não é aquilo que dá saúde, que prolonga a saúde, que aprimora a qualidade de vida. Então, em cada uma das expressões, nós temos pelo menos uma palavra que acentua, né, exatamente o valor dos metais. Por isso, o gabarito para essa questão é a alternativa C. Então, observem a importância primeiro, do papel das aspas na língua ou na linguagem. As aspas têm sempre funções muito específicas, como, por exemplo, indicar palavras de origem estrangeira, aspas. Sinalizar, então, um discurso direto, quando uma pessoa ou um personagem fala ao longo do texto, entre aspas. Reproduzir o texto ou fragmento de texto retirado de outra fonte, aspas. Dar destaque a palavras ou expressões no interior do texto, aspas. Então, nós temos muitas finalidades das aspas. Dentre essas finalidades, a de dar destaque a palavras e expressões no texto é a finalidade imperativa nessa questão número 10 da prova do Enem de 2020. Então, para essa questão, leitura e compreensão de texto, a utilização de sinais como as aspas e sempre, né, analiso a questão e veiculo cada enunciado, cada alternativa da questão com a informação que está presente no texto para ou admiti-la como uma correta ou então excluí-la como uma questão que seria ideal no gabarito. Então temos aqui mais uma questão que foi analisada, observada e sinalizada para você, de modo que você possa, aos poucos, se apropriar dessas habilidades, de localizar um objetivo comunicativo, de fazer leitura de informações explícitas, implícitas, pressupostos ou fazer inferências e colocar em prática os seus conhecimentos linguísticos durante a prova do Enem. Galera, mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Eu e o Te Ensina deixamos um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aulinha. Abraços e até mais.